Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Naime, sou estudante de Engenharia Civil do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. O professor orientador dessa matéria, metodologia, é o professor Oswandre Martins. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a análise da eficácia dos métodos de proteção para blocos de poliestireno expandido, utilizado como aterros ultraleves em obras rodoviárias. Então, os tópicos que eu vou citar nessa apresentação serão o resumo, a fundamentação teórica, os objetivos, materiais e métodos, o plano de trabalho, viabilidade de execução, os resultados esperados e disseminação, e, por fim, as referências. Então, resumo, o país ele tem muitas rodovias, mas infelizmente em alguns lugares é um pouco difícil de implantá-las por causa dos solos moles. Então, o EPS vem como uma solução de aterro ultraleve e esse trabalho vem como pesquisa da degradação química e biológica que ele pode sofrer. Então, vamos pesquisar sobre os tipos de proteções disponíveis. O Brasil é um país de grandes extensões e dentre os tipos principais de locomoção dentro dele temos o modal rodoviário, que representa 61,4%. E existe uma grande dificuldade da construção dessas rodovias, principalmente perto de locais com água, mares, lagos, por causa dos solos moles. Então, uma solução que foi utilizada foi o EPS, porque ele reduz o peso sobre os solos moles pelo fato dele ser 98% de ar. Então, esse trabalho ele vai estudar as degradações físicas e químicas que ele pode sofrer no campo, quando utilizado nessa função. Esse método, né, essa técnica da utilização do EPS, ele veio para o Brasil no início dos anos 2000, através da Odebrecht Infraestruturas, e a primeira obra ali que foi utilizada foi o trevo de Caxambu, em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, como pode ser visto na imagem ao lado. E os objetivos, em resumo, é analisar a eficácia dos métodos de proteção existentes que podem ser utilizados, principalmente com foco na prevenção contra a degradação dele, que em campo ele pode sofrer degradação física, química, então vai ser um foco da prevenção desta degradação. Os objetivos identificar e descrever os sistemas de proteção mais comuns, quais são os principais agentes químicos e biológicos que comprovadamente degradam o EPS. Então, através de bibliografias, a gente vai encontrar quais são esses comprovadamente que degradam, comparar o desempenho e a durabilidade quando expostos a contaminantes que podem existir ali no campo, na vida real, verificar os custos relativos e a complexidade de instalação, porque isso também tem uma grande relevância, e indicar as soluções de proteção mais adequadas, dependendo da situação, fazer essa análise. Os materiais e métodos, esse trabalho vai ter uma natureza de pesquisa aplicada, com objetivo exploratório e uma abordagem qualitativa, porque será uma pesquisa que vamos realizar com o objetivo de explorar esses diversos tipos de produção que existem. Desenvolvimento vai ser uma pesquisa bibliográfica, ou seja, vai ser pesquisado em referenciais que já existem, textos que já existem, e será um método dedutivo. Então, através da leitura desses textos, vamos chegar à conclusão, uma análise crítica sobre qual método é melhor para ser utilizado. As pesquisas, elas vão ser realizadas em bancos de dados e vão ser utilizados softwares para poder escrever o texto, como o Word, o Zotero para referências. As pesquisas serão online, através de computador pessoal, e será a orientação do professor docente responsável. Aqui um pouquinho do plano de trabalho. Então, a princípio, identificar quais são os principais agentes químicos e biológicos que degradam o EPS, identificar quais os sistemas de proteção mais utilizados e comparar o desempenho, a durabilidade dos diferentes sistemas que foram encontrados. E, em sequência, a gente vai fazer a análise, interpretação e compilação dos dados obtidos, e o exame de qualificação para ver se está tudo certo até ali, verificar os custos, a complexidade de instalação, indicar quais soluções de proteção mais adequadas, revisões e melhorias do texto, ali a finalização, e por fim, apresentar o TCC. Aqui um pouquinho das metas ditas anteriormente em relação aos meses do ano seguinte, que será realizado esse TCC. Então, vai de março a novembro, e basicamente foi
esse é o cronograma desenvolvido para isso. A viabilidade de execução. Então, a viabilidade, ela é assegurada, porque existe uma ampla disponibilidade de informações, tanto em âmbito nacional como internacional, e de normas também, que existem diversas normas falando do uso de GPS, falando sobre aterros, então é uma pesquisa assegurada. Com relação à necessidade de recursos financeiros ou físicos, não há necessidade, como a pesquisa vai ser uma pesquisa aplicada, bibliográfica, não tem necessidade de um recurso financeiro e nem de equipamentos laboratoriais para poder fazer experimentos e coisas do tipo. Os resultados esperados é a disseminação. Então, eles serão publicados em congressos de engenharia civil ou geotecnia, em periódicos acadêmicos, com foco, né, na comunidade acadêmica em si, por meio, né, de textos. Então, esses serão os focos. Vão ser desenvolvidos através dessa pesquisa um guia comparativo entre os diferentes tipos de proteção. Ele vai falar sobre a redução de custos que cada método pode desenvolver e indicar para a pessoa interessada qual o método mais adequado. Aqui tem um pouquinho das referências que foram utilizadas, os principais tópicos, e basicamente é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse, curiosidade, vocês podem entrar nas referências, estão aqui listadas. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Tchau.